Senhoras e senhores, estamos aqui hoje com um grande amigo, um grande irmão à mesa para falar da palavra de Papai do Céu. Estamos começando hoje mais um A Promessa. E não vai ser só mais um A Promessa. Esse episódio de hoje promete. Ele vai contar a história de um homem que eu vou até ler um pouquinho do prefácio da vida dele. Ele é gestor financeiro, teólogo, está terminando a faculdade de História, é professor de escola dominical, um homem que tem uma história de vida incrível, passou por vários processos, está sendo lapidado por Papai do Céu a cada dia, como todos nós, e tem uma grande história que com certeza pode e vai impactar a sua vida. Assim como eu não tenho dúvida que vai impactar a minha. Ele já contou um pouquinho nos bastidores sobre a vida dele. E hoje temos o prazer de apresentar no A Promessa Podcast o grande irmão, grande homem de Deus, Israel. Grande Israel, meu amigo, seja muito bem-vindo. Amém. Ao A Promessa Podcast. Amém. Obrigado. Aqui é uma extensão da casa do Pai. É uma extensão da casa do nosso papai. Amém. Aqui é um lugar onde nós contamos um pouquinho da nossa história, um pouquinho das promessas que o Papai do Céu já cumpriu e alguma das várias que ele ainda há de cumprir. E a gente, com fé, determinação, garra, muita perseverança, vamos trabalhando dia após dia para a gente conseguir, com a graça dele, chegar nos objetivos que ele desenhou para a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, irmão. Amém. Muito bem-vindo. Jael, vamos lá, meu amigo. Eu queria que você contasse um pouquinho da história de sua vida. Como tudo começou. Você já nasceu em berço evangélico, você veio do evangelho, veio para o evangelho depois de velho. Como é que foi a tua história de vida? Israel, quem é você? Não é... Tá parecendo de frente com o Michel. Fala um pouquinho para mim, Israel. Como é que começou a sua história de vida com o Papai do Céu? Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui. Estar aqui hoje é um cumprimento de uma promessa. Eu agradeço ao Michel, a Larissa, pelo espaço, pelo local, por tudo que está disponibilizado aqui. Então, primeiramente, eu louvo a Deus por tudo isso. Toda a honra, toda a glória ao nosso eterno Salvador. O Israel, ele é uma pessoa simples, uma pessoa bem diferente, apesar do meu jeito de ser. Eu venho de um lar cristão, meu pai é pastor, minha mãe também seguiu também a linha da liderança dentro da igreja. Então, a minha vida toda ela é ligada à igreja, estar na igreja, viver a igreja, mas não que eu não tivesse, não tive a minha infância, mas tive a minha infância, brinquei, cresci e me desenvolvi, mas logo Deus me chamou para algo especial para a minha vida, que é o ministério, ministério pastoral. Estou no caminho para o ministério pastoral e assim estou me desenvolvendo, como o Michel falou, passando por alguns processos, formação teológica, e assim a gente vai crescendo, Deus vai trazendo as suas promessas, Deus vai confirmando as suas promessas. Desde muito jovem, desde muito menino, Deus sempre falou a respeito de uma promessa, que é uma promessa do chamado ministerial. Então, a minha vida começou a se desencadear dentro dessa promessa de um chamado ministerial. Tudo, como a gente vinha conversando antes, tudo na minha vida ela foi se encaixando para que essa principal promessa, que é o chamado ministerial, ela venha a se cumprir. Algumas coisas foram tiradas, algumas coisas foram retidas, algumas coisas estão sendo processadas. Deus vai dando entendimento da promessa e até ela se cumprir. Algumas promessas que Deus já falou já se cumpriu, e eu creio que Deus tem muito mais, não só para mim, para a vida de todos nós. Deus sempre tem a promessa. A maior promessa de todas elas é a salvação. Amém. É a maior promessa que Deus pode dar ao homem, em dizer que
nós teremos uma vida eterna com ela. Não tem promessa maior. Não tem algo que Deus poderia fazer maior pelo homem, que é morrer na cruz, dizer que novamente nós estamos ligados a Ele. O nosso pecado foi pago na cruz do Calvário, né? E a gente poder dizer que eu sou salvo, sou livre, salvo em Jesus Cristo. Então essa é a maior promessa que o homem pode ter. O restante é a consequência daquilo que a gente tem com a vida em Cristo Jesus, né? E é isso aí. Então, vamos embora. Você chegou a falar pra mim ali nos bastidores que você é filho de pastor, né, cara? Sou filho de pastor. Filho de pastor. Filho de pastor geralmente tem uma carga espiritual sobre ele muito grande. Todo mundo diz que filho de pastor é pastorzinho. Não é pastorzinho, não. Não é pastorzinho. E eu falei pro Michel, rapaz, eu não gostava. Rapaz falava, lá vai o filho do pastor, o pastorzinho, o pai. Não, uma vez eu falei mesmo. Eu falei, não sou pastorzinho, não. Sou o Israel. Eu não sou pastorzinho, não. Mas mal sabia que eram as pessoas, às vezes, num tom jocoso e um tom de brincadeira. Era algo que Deus já estava direcionando desde criança. Era uma profecia. Era uma promessa que Deus já estava utilizando a boca das pessoas para poder chegar lá, né? E eu creio que Deus está me caminhando para isso. Não tem mais para onde voltar. Vamos dizer assim, é uma via de mão única. Agora, se não dá para voltar... Ou vai. Não dá para... Só vai. Não tem outro ver. Mas conta um pouquinho pra gente, cara. Como é que é essa história de filho de pastor na igreja? Isso é muito maneiro, sabe por quê? Porque eu vejo vários filhos de pastores que eles ficam meio rebeldes e tal. E às vezes as pessoas não entendem. Mas há uma cobrança muito grande sobre o filho do pastor que ele tem que... Pelo menos eu não sou filho de pastor, mas eu tenho amigos que são filhos de pastores. E há uma cobrança muito grande para eles serem os exemplos em tudo dentro de uma igreja. Não sei se foi assim com você. Mas você não tem a opção de não ser o melhor em tudo. É o que no mínimo, você é o filho do pastor. E essa cobrança pesa muito. Fala um pouquinho pra gente de como é ser filho de pastor, cara. Eu ouvi muito isso quando eu era criança, né? O filho do pastor, né? O filho do pastor, lá vai o filho do pastor, não pode fazer isso porque é o filho do pastor. Não que isso seja uma coisa ruim, mas em nós, como filho, acaba, pelo menos comigo, né? Gerou não uma cobrança, mas você passa a deixar de ter uma identidade. Você é uma pessoa. Vamos dizer assim, eu não tenho... culpa é uma palavra muito forte, mas eu sou o Israel. Eu não sou o pastor. O pastor é meu pai. Eu não pedi para ser filho de pastor. Antes de ser o filho do pastor, eu sou o filho do meu pai. E eu sou filho dele, ponto final. Muitas das vezes as pessoas não entendem que antes dele ser um pastor, né, propriamente a pessoa em si, ele tem uma história, ele tem uma família, ele tem toda uma bagagem, né? O pastoreio, ele é um chamamento, é uma vocação, que a qual muitos dos pastores abrem mão de muita coisa para estar ali. E uma das coisas que muitas das vezes aí é onde entra o lado do pastor, que ele acaba, vamos dizer assim, deixando um pouco de lado, é a questão da família, né? Que aí coloca muitas das vezes o ministério acima, ou seja, muitos pastores acabam botando, né, o ministério, a vocação ministerial, de uma forma tão forte, tão grande, tão intensa, que acaba deixando a família. Então, muitas das vezes, no filho, acaba, de repente, criando até uma revolta. Como você falou, conhece alguns filhos de pastores que têm sérias dificuldades. É porque as pessoas olham o pastor, o super-herói, o homem indestrutível. Eu olho somente como meu pai. Que eu conheço as falhas, conheço os defeitos, conheço o modo de ser, o modo de falar. As pessoas idealizam uma pessoa e acaba transferindo o idealismo naquela pessoa também no filho, na família. E a família é simplesmente somente uma família que carece das orações, passa pelos mesmos percalços, passa pelas mesmas dificuldades, como qualquer uma outra família.
por mais que ela tenha um chamado pastoral. Que a família, quando o homem recebe o chamado pastoral, a família também recebe esse chamado pastoral, né? Então a nossa vida passa a viver, não diretamente, mas vive dentro daquele chamado, né? Eu tinha uma vida que era escola, casa, igreja. E a gente tinha muito isso, né? De estar de manhã, de tarde, de noite, evento disso, evento daquilo. A gente tinha que estar na igreja. E a gente acaba tendo, assim, né? A vida um pouco reclusa de algumas coisas. Não que a gente não teve. Eu tive bastante, como eu falei. Tive uma infância muito boa. Carrego até no corpo algumas marcas de machucado, de cair, brincar. Mas eu tive infância, mas teve momentos que a gente teve que fazer o seguinte, ó. Para aí, que agora é de ir para a igreja. Não dá para ir porque agora nós temos que estar no culto. E é isso aí, às vezes, para nós, como a gente vai crescendo como filho de pastor, vai criando uma cultura. Poxa, mas fulano vai ficar, fulano vai, por que eu não posso ir? Não pode ir porque a gente tem um compromisso. E às vezes... entra naquela, pô, pai, todo dia igreja? Todo dia igreja. Eu queria ficar jogando bola aqui na rua com meus amigos. Tá todo mundo aqui brincando e eu queria ficar. É isso mesmo. E o filho do pastor, ele não é que não tenha essa opção, mas ele tem que andar com os pais, até porque a criação ele é um pouco diferente da criação normal das pessoas. Um filho de pastor, uma família de pastores. A gente... Eles são vistos sempre como o exemplo. O exemplo. Quer queira, quer não, é assim, tudo tem o seu ônus e tem o seu bônus, independente do viés que você segue, sendo religioso ou não, ele tem o seu ônus e o seu bônus. O seu bônus é isso. Você passa a ter ser um exemplo, não que a vocação pastoral ela te dá algum glamour, não isso. Ao contrário, ela te dá mais trabalho ainda, mas ela vai te exigir algumas coisas, né? Ela vai te cobrar algumas coisas de você estar, né, presente, você estar sempre lá, cobram a presença, as famílias olham de fato como um exemplo mesmo. Eu cansei de ouvir e ver as pessoas falando, não, eu queria ter a minha família igual a família deles. Eu queria que a minha esposa, os meus filhos estivessem também na igreja, caminhando na igreja. E eu vou te falar uma verdade, Michel. Por mais que tudo isso, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, doa, pra gente, né? Fica complicado. Poxa, eu queria ficar lá jogando bola, eu queria estar com os meus amigos, eu tenho que ir pra igreja. Mas eu agradeço cada vez que minha mãe me levou pra escola dominical. Hoje, eu posso dizer, eu sou fruto da EBD, da escola dominical. Porque minha mãe ela foi professora da escola dominical durante muitos anos. Então, eu cresci vendo a minha mãe lá dando aula, eu cresci vendo meu pai dando aula, cresci meu pai vendo pregar. E hoje, se eu estou ainda na igreja, por tudo que aconteceu, eu dou graças a Deus a isso. Eu vou dizer a verdade, eu não me arrependo de ter sido, não. Por mais que na hora gera um conflito, eu, como Israel, eu não me arrependo, não. Eu não trocaria isso, não. Entendeu? Porque hoje eu sei muito bem a semente que minha mãe plantou, eu sei muito bem hoje que a semente que meu pai plantou, e isso eu tento transferir para minha filha plantar essa semente. Eu creio que eu já plantei essa semente no coração da minha filha, para que amanhã, né, a gente veja o fruto. É como a própria palavra de Deus fala, né? Instrui a criança no caminho que se deve andar, e quando ela for avançada de idade, ela sabe o caminho, ela conhece, ela não vai se desviar dele. Então, todo pai, toda mãe, por mais que o filho reclame, o filho... Leve. É melhor levar agora que é pequeno, né? Que você ainda está no controle ainda, porque depois você vai ser mais difícil. E é aquele negócio, pelo menos a semente foi plantada. E eu digo isso hoje. Eu sou fruto disso, porque por mais que eu não queria, por mais que eu não gostasse, eu sei que valeu a pena mesmo. Sim, e o grande detalhe é aquilo, é aproveitar enquanto a varinha tá verde. Tá verde. A varinha verde, fininha, ela consegue ser moldada, ela consegue ser desentortada. É verdade. E depois de muito tempo de não ter se ensinado, a criança no caminho, ele não ensina o adulto no caminho. Jamais, a Bíblia não fala, criança. Porque ela está sendo ali moldada. Ela como o pessoal fala, ela é uma esponja, ela está absorvendo tudo. E a criança, ela vai... Não te cortando, não só absorvendo o que se fala,
mas principalmente o que se se faz. Porque a criança, a gente fala que a criança não é nada mais, nada menos que o reflexo dos pais. Você quer conhecer uma casa, você olha a criança da casa. Se a criança grita, é porque dentro de casa alguém grita. Se a criança é mal educada, é porque dentro de casa alguém é mal educado. Entendeu? Então você tem que olhar e ver a criança nada mais, nada menos que o reflexo dos pais. Ele está mostrando quem os pais são, quais as atitudes que os pais têm. Por quê? Porque quando a gente olha as crianças, vê, ele está vendo o exemplo que ele está tendo. Ele segue aquilo que ele... É que nem a rede social hoje. Ele vai seguindo aquilo que ele gosta. Então, quando as crianças começam a reproduzir, ela nada mais que estão reproduzindo aquilo que ela está seguindo. E quem é as primeiras pessoas que ela vai começar a seguir? É os pais. Agora, se os pais tá dando mau exemplo dentro de casa, grita, briga, é confusão, algazarra, não tem ordem, não tem disciplina, não tem nada disso, a criança também vai ser assim. Ela é o reflexo da sua vida, entendeu? Então, quando uma casa é estruturada, uma casa é disciplinada, uma casa que tem a presença de Deus dentro, né? Uma casa que é onde o Senhor Jesus Cristo reina, a palavra de Deus, ela é a primazia ali dentro. Então, filho, a casa vai fluir bem, os filhos vão fluir bem, tudo vai fluindo bem. Por quê? Está pautado, está seguindo a orientação que a palavra de Deus diz. Então, é básico, é básico. E se todas as famílias entendessem isso, que a palavra de Deus, muita gente olha ela como se fosse algo que, vai me proibir, eu não posso fazer isso. Não, ela não vai proibir. Ela só está simplesmente botando a sua vida nos eixos, botando a sua vida numa direção. E essa direção a gente vai ver lá na frente o resultado dela. É quando a gente vê filhos, né, caminhando, filhos bem-sucedidos, filhos prosperando. O pai e a mãe só quer ver isso dos filhos bem, progredindo, fazendo faculdade, fazendo curso, avançando, crescendo, desenvolvendo suas famílias. Então, por quê? Quando a gente percebe isso, a gente vê isso, é porque os pais instruíram a criança no caminho que se deve ir. Que caminho é esse? Jesus Cristo, a palavra de Deus, a igreja. Irmãos, se a gente entender, Michel, que a igreja é o melhor ambiente para o filho dele poder estar, muitos problemas seriam evitados dentro das famílias. Muitas dores de cabeça. Muita. Eu conheço muitos jovens que o pai, a mãe não deixou pra lá, não vai, não, fica em casa, não quer ir, deixa ele. E hoje colheu assim coisas terríveis. Terríveis. E hoje choram a ausência. Perdeu. Aí vê o filho no mundo das drogas, o filho ali, acolá, o filho não quer saber de nada. Por quê? Porque teve a oportunidade de levar, de criar, de conduzir. Mas já é o conduzir. Aí é outro papo. A sua parte como pai, como mãe, né? E como filho entender também, né? Que a gente tá indo por um caminho correto. E assim, você falando isso, realmente eu tenho visto muitos pais, e assim, há uma geração e meia atrás, esses novos pais, até os pais agora de crianças com 10, 15 anos, que eles têm se portado de uma maneira muito flexível com relação a ensinar os caminhos que se deve andar. Hoje a gente vê, até pela evolução, a sociedade, aonde a gente chegou, que o pai trabalha, a mãe trabalha, às vezes aquela criança ela é criada com a avó, com o tio, que também com a tia, ou numa creche de tempo integral. Então, uma das grandes armas que eu vejo que o inimigo hoje acerta flechadas absurdas nas nossas crianças é justamente esse aparelhinho aí. Celular. Aparelhinho telefônico. Porque através dele, a criança ela recebe todo tipo de informação. Sim. E se os pais não estiverem ensinando seus filhos nos caminhos, o mundo oferece pratos absurdos com todos os deleites da vida. Se o pai não criar, se a mãe não criar, se a mãe não cuidar, alguém vai cuidar. Sempre vai ter alguém para cuidar. Sempre vai ter. Ou de repente vai parar em algum lugar bom que vai cuidar bem, graças a Deus, ou não vai cair no local ruim. E hoje a gente vê que grande parte cai no local ruim mesmo, pessoas ruins são conduzidas a caminhos ruins. E assim, Michel, essa questão é muito da questão da evolução da própria sociedade em si.
Sim, né? sim, verdade. Essa evolução que a sociedade está tendo, do tudo muito prático, tudo muito rápido, e a gente vive numa correria absurda. Então você vê pai e mães, eles hoje simplesmente, quando tem uma situação financeira boa, contrata uma babá, uma governanta, bota lá a governanta que tome conta, e hoje ele tudo paga. Sim. Tudo paga. Tudo paga. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Eu quero. Tô com preguiça de fazer uma comida, eu ligo lá pro aplicativo. iFood pode fazer propaganda. Aí o iFood vai lá, patrocina. Você vai lá, compra. Você chega lá, compra uma comida congelada. Qual mãe? Quantas vezes minha mãe lá mandava eu ir lá no açougue comprar um músculo pra bater um músculo pra fazer uma sopa pro meu irmão? Qual mãe hoje, qual pai hoje que quer fazer isso, entendeu? Então ele simplesmente paga, eu pago. Meu filho quer isso, eu vou lá e compro. Então, é essa questão. Você vai moldando a criança. O pai hoje, ele não quer ter o trabalho. Não. Quando a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que se deve andar, ali a palavra de Deus está falando sobre um trabalho. Quando a Bíblia fala, ensina a criança, que está dizendo, você vai ter o trabalho de doutrinar ela. Só que nesse trabalho de doutrinar... É tua obrigação. Não só isso, Michel. Você vai ter o trabalho de doutrinar aquela criança. Ela vai te responder, ela não vai querer, você vai se aborrecer, você vai ter que voltar, você vai ter que ensinar de novo, repetir. Repetição. A criança vai ficar teimosa, a criança não vai querer ir, a criança não... E você vai ter que insistir. É um trabalho de formiguinha, você vai ter que ir insistindo. É uma semente que você está plantando. Você não está plantando... E não só uma semente plantada, não basta só jogar ela na terra. Não, você tem que cultivar. Isso aí. Tirar as ervas daninhas de volta. Isso aí. E ir cuidando, e cuidando, e cuidando. Por isso que a Bíblia usa o termo ensinar. Que a questão do ensino é justamente isso. É você repetir. Como que você aprende na escola? Por duas maneiras. Ou associação ou por repetição. Né? Então, a maioria de nós aprende por repetir. Por tanto repetir que nem um jogador de futebol. Vai treinando um chute, até o chute ficar bom. Até qualquer outro profissional da área. Ele vai repetindo aquilo ali até chegar no ponto bom. E seguindo a máxima desse exemplo, não te cortando. E depois que fica bom, continua treinando para não se perder. Não perder. Não perder a mira, não perder a... Justamente. Então, por isso que a Bíblia usa o termo ensinar. Porque você vai sempre ensinando. Sempre terá algo novo. Aí a gente entra na questão de uma figura que você falou, de Abraão. Abraão, pai da fé. Abraão, ele tem uma história... A maioria das pessoas conhece. Eu acho muito interessante quando Deus leva Abraão para sacrificar Isaac. Abraão, você vai ler na história dele, você vai vendo que Abraão vai aprendendo ao longo da história. Deus vai ensinando a Abraão a ser o pai da fé. Ele não nasce o pai da fé. É verdade. Ele não nasce o pai da fé. Abraão era de uma terra chamada Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, uma região completamente idólatra. Deus separa Abraão, por quê? Só Deus sabe responder. Mas você vai vendo que a história de Abraão ela vai sendo construída ao longo de um processo. E o processo maior na vida de Abraão é quando Abraão vai sacrificar Isaac. E o termo chamado monte onde que Abraão vai sacrificar Isaac chama Moriá. Moriá é local de ensinamento no hebraico. E assim, só uma pausa, porque só se remete muito ao termo passado. É um processo. E hoje, nesse mundo que nós vivemos de imediatismos e tudo é para ontem, a comida, como você falou, cara, iFood, vambora, tudo, não se perde mais aquele tempo. Tudo nosso hoje é através do imediatismo. As informações são, cara, basicamente ao vivo no telefone. Então a gente recebe um caminhão de informações, 99% delas super irrelevantes. Então o nosso mundo hoje ele está moldado justamente para o imediatismo. E as coisas de Deus não são de forma rápida e imediata. É na forma dele. É na forma dele. Para nós é rápido. Para nós, às vezes, é rápido. Para Deus, não. Sim. Entendeu? Mas eu só linkei a história de Abraão por causa do ensino. Sim, não, mas continua. Porque a história de Abraão está muito relacionado ao ensino. Que você vai ver que quando Deus leva Abraão ali, Deus é como se Deus estivesse falando assim, Abraão, eu já te ensinei tudo na tua vida, mas por mais que você tenha mais de 100 anos, eu ainda tenho algo
há mais para te ensinar. Eu vou te ensinar algo que eu nunca te falei. É quando ele leva Isaac para lá. E você vai ver que Abraão, ele vai aprendendo e da mesma forma Isaac vai aprendendo. Aí é onde a gente entra a questão do pai ensinando o filho. Aí você vai ler na história lá, olha só, Abraão leva o filho, quando ele chega para os servos, ele fala, ó, fica aqui que a gente vai subir lá, vai adorar e vai voltar. E vamos voltar. Aí o que acontece? Ele leva Isaac. Isaac faz algumas perguntas a Abraão. Aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está tudo. Cadê o cordeiro? O que Abraão fala? Deus proverá. Abraão ensinando o filho dele. E você, depois de quando Abraão falece, você vai ver a vida de Isaac. A vida de Isaac praticamente se reproduz da mesma forma que a vida de Abraão. Ou seja, Abraão ensinou a Isaac de uma maneira tão exemplar com a vida dele, com as suas atitudes diante de Deus, que você vai ver Isaac reproduzindo da mesma forma. Então, quando o pai ensina a criança no caminho, não é imediatista, ele não paga, por mais que a palavra pedagogo, né, tem tudo a ver com isso, né, os gregos pagavam, né, um professor a ensinar, mas quando o pai ensina ao filho o caminho que se deve andar, aí, de fato, ele vai aprender. Porque o filho vai ver o erro do pai, ele não vai reproduzir, o pai vai ensinar, ó, meu filho, eu errei aqui, mas ó, aqui você não pode errar mais, ó, aqui você está aprendendo, é isso aqui, vamos aqui, é nesse caminho. Então, é nesse sentido quando a palavra de Deus usa a palavra ensina a criança. Ele não usa vai, faz, ó, pega pela... Não, ensina a criança. Ele é no caminho, não é qualquer caminho. Jael, sério, isso é tão importante. Fala assim, olhando diretamente para essa câmera. Manda essa mensagem aqui, cara. Porque a gente sabe que, infelizmente, parece que isso se perdeu. É muito fácil. A professora educa na escola. A professora não educa. A professora ensina. Ensina português, matemática, educação. Educação ela vem de casa. E muitas das vezes os pais hoje estão deixando para a escola ensinar como deve se portar. E tererê, tererê, tererê. E infelizmente sabemos que nem todos os professores têm o mesmo direcionamento. Esse direcionamento para cuidar dos nossos filhos. Eu ainda não tenho filho, mas já minha senhora, excelentíssima esposa, tá querendo encaminhar, minha sogra tá ali vibrando. Não, criança é a benção, criança é a benção. Então fala isso olhando para essa câmera aqui, para esses pais, que a responsabilidade é deles. Tá, fala aí, fala, mas fala com todo o afinco possível. Eu vou falar com amor, gente. Caros pais, caras mães, você tem o dever, o maior benefício que Deus pode dar a vocês é um filho. E a Bíblia nos recomenda, ela nos orienta a ensinar a criança no caminho que se deve andar. Então, quando você ensina essa criança no caminho que deve andar, você está direcionando a ela, você está dando um destino. E o caminho é Cristo, o caminho é o Evangelho, a qual essa criança vai se desenvolver, não só como pessoa, né, mas também como um cristão, como uma pessoa que tem boa ética, boa índole. Ela vai se desenvolver um cidadão para a vida, porque a Bíblia não desenvolve só a questão religiosa e espiritual, mas ela também desenvolve a questão social, psicológica, do convívio social. A Bíblia nos orienta esse caminho que a criança vai ser orientada, que você deve orientar à luz da palavra de Deus. Ela vai mostrar toda uma formação que o seu filho vai ter. Então essa formação, ela vai trazer dentro do seu filho um desenvolvimento não só para sua casa, mas para todo um coletivo. Ela vai abranger todo esse coletivo, ela abrange toda a sociedade. Quando a gente desenvolve bem os nossos filhos, a gente não está desenvolvendo bem a nossa casa, a gente está desenvolvendo toda uma sociedade à luz da palavra de Deus. Então faça o seguinte, instrua o seu filho no caminho que se deve andar. Qual o caminho? O caminho que se chama Jesus Cristo, porque ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é Cristo que a gente tem que conduzir. Que corte, senhores, que corte! Não, é verdade, Israel, e mais uma vez, e ainda que lá na frente esse seu filho venha a desviar os olhos e os caminhos, ele já aprendeu. Ele sabe muito bem, sabe. E eu não estou falando isso de exemplo de ninguém, eu estou falando de mim. Eu fui ensinado desde muito novinho
os caminhos que eu devia andar, o que é certo e o que é errado, não só porque papai e mamãe falou que, olha, isso pode, isso não pode, não só, mas, por exemplo, principalmente, por exemplo, então, tanto papai, mamãe, vovó, tio, a família, o contexto familiar em geral, eu fui, graças a Deus, muito bem direcionado, tive muitos bons exemplos, mas isso não impediu que eu me desviasse dos caminhos do Senhor. Ah, mas o que você fez na vida? Então, eu como um bom adolescente, curti vários prazeres da carne, fui para lugares, viveu um pouquinho. Vivi e acredito não, eu tenho certeza que foi permitido por Papai do Céu, para que eu pudesse, nesses lugares, ter experiências, para que eu pudesse, mais tarde, poder dar o meu testemunho e falar, cara, tem como você sair daí. Isso não é um buraco, é um poço, mas dá para se sair do fundo. E assim, Deus, ele é um Deus que nos deixa a gente escolher. Ele, por mais que a gente entenda, não na questão de livre-arbítrio, tá? Que aí as pessoas têm muito problema com essa palavra. Eu tenho livre-arbítrio. Não, livre-arbítrio é num outro sentido que muitas pessoas estão confundindo hoje livre-arbítrio. O que significa essa palavra? Né? Deus nos dá o poder de escolha. Deus dá esse poder a gente. Só que Deus fala o seguinte, só que as escolhas que a gente vai fazer, a gente tem que medir muito bem porque elas terão consequências. Então, se a gente não escolher bem o caminho, por mais que a gente seja instruído, seja ensinado, a gente vai chegar uma hora que a gente vai ter que escolher o caminho mesmo. A gente vai ter que permanecer no caminho. Aí já entra outra parte. Ele não vai se desviar, porque o dia que ele se desviar, ele pode voltar. Ele sabe qual é o caminho. O caminho já foi plantado, mas ele vai ter que permanecer no caminho. Essa é a questão. Ah, meu filho, eu ensinei, meu filho desviou. Mas você sabe que ele sabe que ali é o caminho, mas ele vai ter que permanecer no caminho. A permanência é nossa, como filho, permanecer no caminho. Então, é aquilo. Você, como você falou, você viveu, escolheu, viu as situações e a conta chegou. Pagou algumas faturas, alguns boletos. Muitos boletos. Eu também. Por mais que eu tenha sido criado no Evangelho, e fui criado no Evangelho, no momento da minha vida que eu fui querer botar um pezinho para fora, eu paguei a fatura. Eu tô pagando faturas. Então você vai ver, e eu percebi que, opa, não posso ir por ali não. E mesmo assim Deus me fez, você tem um chamado, você tem uma promessa que eu te fiz quando você era jovem. Eu te fiz um chamado, eu fiz uma promessa. E essa promessa, ela não morreu. A gente tem que entender que quando Deus faz as promessas na nossa vida, Michel, ela não morre, ela segue. A gente é que se desvia da promessa, se desvia do caminho, a gente vai, é aquele negócio, a gente vai achando que a gente sabe tudo, conhece tudo, e a gente vai vivendo a nossa vida de vã maneira, de uma maneira qualquer, entendeu? Então a gente tem que entender que tem as suas faturas para pagar na nossa vida, quando a gente faz a nossa escolha. Sim, e você falando das sementes, uma das coisas que eu sempre falo isso aqui, eu costumo sempre falar isso. Papai do Céu, ele é tão maravilhoso que ele te dá o caminho e você segue com o seu livre-arbítrio o que você vai plantar. Ele é tão maravilhoso que ele te dá o direito de escolha de... Cara, vou plantar manga, vou plantar goiaba, vou plantar abacate. E ele é tão maravilhoso que você não planta goiaba e ele te dá abacate. É verdade, vai te dar algo. Você colhe. Então, se você plantou goiaba, você vai colher muita goiaba. Se você plantou abacate, você vai colher muito abacate. É verdade. Então, o que a gente semeia, a gente colhe. Como dizia a vovó, se plantarmos vento, colheremos tempestade. É isso aí. Então, esse é o grande detalhe. E não tem nada de errado. Fomos nós que escolhemos os caminhos. Então, quando a gente escolhe o caminho, a gente tem que minimamente arcar com as consequências. E Deus dá essa direção. Ele dá essa direção. O problema é esse, é que a gente acha que a direção que Deus nos dá, ela não é boa aos nossos olhos. Eu queria ser isso, mas Deus está falando, é aquilo ali. Então, foi o nosso papo antes do podcast. Quando a gente
Deus nos dá uma direção, Deus já está vendo lá na frente, já está falando, ó, é por aqui que eu sei que a tua vida vai ser benéfica. E Deus, de uma forma ou de outra, não é que Deus, eu pelo menos vejo nessa minha caminhada, não é que Deus nos obriga. Não é que Deus é tirano, não é que Deus dá a escolha. Mas quando Deus vê que a gente está começando a ir por um caminho que a gente não vai chegar lá, é um caminho que, ó, esse caminho aí é tortuoso. Aí Deus vai continuando nos ensinando no caminho. Você está entendendo? Exatamente isso. Ele vai nos ensinando no caminho. Perfeito. Então você vai vendo que Deus ele vai pegando algumas coisas que tem que sair, sai, outras coisas vai entrando. É que o que você falou lá no início, quando a gente conversou fora do ar, é as fases da nossa vida. Acaba uma fase, inicia outra. Morre uma coisa, inicia outra. Para nascer algo tem que morrer em nós. Para começar algo em nossas vidas, tem que morrer alguma coisa na nossa vida. Porque senão não encaixa dentro do projeto. Porque Deus tem todo um projeto e todo um propósito para cada um de nós. Ele me chamou como um pastor. E tudo na minha vida vai se encaixando. Minha profissão, aquilo que eu vou querer fazer, tudo isso aí vai se encaixando dentro de algo maior, que é o pastoreio. Ah, mas Jael, você é pastor? Não, eu vou ser um pastor como eu não sei que vai ser, mas sei que vai ser. De que maneira? Não sei, mas vai ser. Porque é algo que Deus já inflama dentro do teu coração. Não que eu não vou poder ser um professor, um médico. Não que você não vai poder ser isso. Você vai poder. Porque Deus ele vai nos usando dentro de áreas que ninguém vai entrar. Deus vai nos usando em locais que ninguém vai estar lá. Por exemplo, um militar, que ele é um pastor, que é um militar. Eu posso entrar num quartel? Qualquer um pode entrar num quartel? Ninguém pode entrar, somente um militar. Mas ele, como pastor, ele pode pastorear pessoas lá dentro. Deus vai colocando os seus arautos, os seus direcionados em certos lugares. Vai fazendo a diferença, vai sendo luz em meio às trevas. Então são essas promessas que Deus vai fazendo dentro da nossa vida, né? Então nem sempre quando a gente vai pelo caminho, a gente vai olhando esse caminho de uma forma assim, nossa, poxa, eu não queria isso, mas quando eu entro pelo caminho de Deus e vejo aquilo ali se materializando, eu falo assim, nossa, valeu a pena. Valeu a pena eu renunciar à minha vontade, o meu eu. Eu queria ser, sei lá, um ator, uma atriz, eu queria ser um médico, eu queria ser um engenheiro. Mas Deus falou, não, meu filho, você não vai ser isso, não. Você vai ser... Segura tua bronca aí pra ti. É isso aqui que você vai ser. Mas eu queria ser, mas... Não, é isso aqui. Porque senão, o que acontece? A gente perde o sentido da nossa vida. Sim, o propósito que Deus tem pra nós. Tá certo? É isso aí. Meu Deus. O que mais? O que mais que você quer falar? Meu Deus. O que mais você... E dando continuidade, realmente, existem pessoas que estão à espera de receber uma palavra, à espera de receber uma bênção através da sua vida. E você, não estou te apontando, mas você. Pessoas que estão ansiosas esperando uma palavra sua e você ainda não se preparou, não se sente capaz, boa o suficiente para poder falar sobre Papai do Céu. E às vezes você, e eu já estou falando agora de mim, fica esperando eu estar muito bom. Pronto. Eu estar super pronto para poder falar de Papai do Céu, para falar sobre a palavra dele. Não que eu tenho que estudar muito, eu tenho que ser o cara, eu tenho que virar um... Tem que se preparar. Não, tem que se preparar, conhecer. Deixa eu te contar uma experiência muito interessante, Michel. Eu também não me vejo preparado. Quando Deus... você vai ser um pastor. Falo, eu? Cheio de imperfeições, cheio de coisas ruins dentro de mim. E a primeira vez que eu preguei na minha vida, eu tinha 14 anos. Nada mais, nada menos que estava no primeiro banco, meu pai pastor da igreja, minha mãe professora da escola dominical. Eu tremia mais do que vara verde. Eu
não conseguia falar em público. Eu não conseguiria falar aqui com você diante das câmeras aqui, não conseguiria gravar esse podcast com você. Mas eu tive uma experiência tão grande quando tinha 16 anos que é como se fosse Deus tivesse arrancado tudo isso. Porque lá na frente Deus sabia o que eu iria ser. Deus já tinha falado que eu seria um pastor. E Deus arranca toda essa timidez. Todo esse medo de falar, de não se sentir capaz, de não conhecer, de não saber, de não... Isso com 16 anos. Com 17 eu assumo a liderança dos adolescentes na minha igreja. Então eu tive que falar na frente das pessoas. E Deus foi me dando uma capacitação. A gente tem que entender que é Deus que nos capacita. Gente, pelo amor de Deus, fala de novo pra câmera. Gente, é Deus que nos capacita. A gente não faz nada. Quem faz é o Espírito Santo. É a obra dele em nós que faz. A gente só tem que fazer uma coisa, mergulhar na palavra dele. E aí é o fluir do Espírito Santo. Você vai ver na palavra de Deus, quando os apóstolos começam a trabalhar, quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, eles não tinham tanto conhecimento. E era justamente o Espírito Santo que falava através dele. E eles foram movendo tantas coisas que foi abalando o sistema de um império. O cristianismo foi abalando o sistema do Império Romano naquela época de uma forma que foi tomando uma proporção que não conseguiu parar. Foi um movimento que foi sendo gerado que não conseguia mais parar. Então a gente tem que entender, e a igreja e nós, como servos de Deus, entender que é Deus que faz em nós. É Ele que gera dentro de... É Ele que capacita. A gente busca o conhecimento, a letra... Temos que estar disponíveis. Disponíveis. É somente isso. Qual é a nossa disponibilidade? Eu vou ser um pastor? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de teologia, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ler livros. Eu vou ser um médico? Eu vou procurar fazer uma faculdade de medicina, eu vou procurar uma especialização. A gente vai se preparar. O restante é Deus que vai nos lançar. Preparou, filho? Agora vai. Tá formado? Tá pronto? Agora vai. É Ele que vai nos lançar. É ele, e é tão natural que a gente nem percebe. Quando você vai ver, você já tá fazendo. Deus me chamou para ser um pastor. Eu não preciso começar a exercer o pastoreio quando eu for. Eu já exerço o pastoreio. E de maneira involuntária. Simplesmente acontece. Acontece. Quando você vai ver, quando você senta para conversar com uma pessoa e dá uma palavra a uma pessoa, você está exercendo o pastoreio sobre a vida dela. Você está entendendo? Sim. Então, é isso. E a gente fica muito retraído nisso. A gente fica com muito medo. A gente acha que... Não. Deixa isso de lado. Só vai, né? Vou citar um texto bíblico que Deus falou comigo essa semana. Semana não, já tem alguns meses. Passagem muito conhecida, quando Pedro anda sobre as águas. O que Jesus fala para Pedro? Vem. O que Pedro faz? Ele sai do barco. Ele vai. E o mar começa a virar o quê? Chão. Sim. O que Pedro faz ali? Pedro, na sua fé, ele quebra a lei da física. Qual é a lei da física? Todo o corpo. Por que o corpo afunda na água? Porque o corpo... Tem uma densidade maior, do que a água. No momento que Pedro sai do barco, Pedro deixa para trás todo o medo, toda a dúvida, toda a ansiedade, todo o peso de Pedro foi... Por isso que ele anda sobre as águas. Que quando ele sai do barco, tudo ficou ali. O peso, ficou o trauma, ficou a incapacidade. Eu não posso, eu não sei falar, eu não sou digno, eu não... E ele começa a caminhar. Por que Pedro começa a afundar? Porque ele começa a olhar para trás, começa a olhar para o vento. Ou seja, o medo, a ansiedade, a incapacidade começa a voltar para o coração de Pedro. E a densidade do peso de tudo isso, porque quando a gente tem medo, quando a gente tem raiva reprimida, quando a gente tem tudo quanto é tipo de lixo dentro de nós, a gente fica o quê? Pesado e afunda. A nossa densidade o quê? Aumenta. Pedro foi a mesma coisa. Quando ele olha para o barco... Quando ele saiu do barco, ele só tinha uma coisa, a fé. Os olhos dele estavam nos olhos em Cristo.
Quando a gente olha para Cristo, aí Jesus fala, toma de mim o quê? O meu fardo, o meu jugo, que eles são o quê? Leves. Então você fica leve. Quando a gente olha para Jesus, a gente fica leve. Então a gente começa a quebrar a lei da física, a gente começa a andar sobre as águas, a gente começa a fazer coisas que a gente achava que não era capaz. A gente começa a dar uma palavra para uma pessoa direcionada, a gente começa a ser usado onde a gente nem imagina, a gente começa a entrar em lugares que a gente nem pensava em sonhar entrar, começa a falar com gente que a gente... Meu Deus, e se a pessoa é tão alta? Eu tô aqui sentado do lado do cara, tô sentado do lado da mulher aqui. Meu pai, olha só. É porque a gente passou a olhar Jesus e tudo ficou de lado. A minha impossibilidade ficou de lado. Agora, quando Pedro olha pro barco, ele começa a ver a incapacidade dele lá no barco de novo. Ele começa a ver os caras tremendo de medo lá atrás e começa a ter medo. Então a densidade corporal de Pedro começa a aumentar com medo. Ele vê o vento, vê a chuva, vê o mar revolto. O que ele faz? Os olhos deles param de estar em Jesus e ele começa a afundar. A gente tem que entender que quando a gente se lança para Deus, para o propósito de Deus, a nossa vida fica leve, Michel. A gente fica suave. E muita gente carrega isso. Ele não sabe por que a vida dele tá pesada. Às vezes você não sabe por que a tua vida tá pesada, cara. É porque você simplesmente só tem que fazer o seguinte. Jesus, pega aqui. Jesus só tá fazendo assim. Troca comigo, filho. Troca comigo. E a gente não sabe o que a gente quer fazer. A gente quer continuar lá no barco com medo. E você falando, eu consegui remeter também àquela passagem da estátua de sal. A mulher de Ló. A mulher de Ló, que vira a estátua de sal. Todas as vezes que nós olhamos para trás, para o nosso passado, a gente fraqueja, né, cara? Porque você volta pro medo. Você volta à tua prisão. Sim. O passado, ele só serve para uma coisa. Para você olhar para frente e falar, eu não posso cometer aqueles erros ali, não. Sim. O passado só me serve para isso. Porque se eu ficar olhando pro passado, ele vai me prender. O passado, ele tem o poder de te segurar. Engraçado, né? E infelizmente tem muitas pessoas até que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, que são presas a um passado, que não vivem o presente e neutralizam o futuro. Porque estão presas a um passado de dor, a um passado de tristeza, de mágoas. E isso é muito ruim. Que elas deixam de viver as coisas inimagináveis, o sobrenatural de Deus, porque elas estão presas a um passado onde o pai magoou, a mãe magoou, o marido, uma esposa, ou alguma infelicidade, a morte de um filho. Tem pessoas que já se passaram 10, 15, 20 anos da morte de um filho, de um parente. Tá lá. E elas ainda revivem aquele dia, o dia fatídico, o dia da morte, todos os dias, ainda que tenha se passado 10 anos do fato. E isso é muito ruim, porque todos os dias as pessoas acordam e olham para esse passado. E esse passado impede com que elas vivam o futuro e não vivam nem o presente. E então, deixa de viver uma coisa, chamado que o nome do podcast, deixa de viver a promessa. Deixa de viver a promessa. Deixa de viver a promessa que Deus já liberou na nossa vida. A promessa já foi feita. Agora, a gente não quer viver. A gente quer viver presa lá no passado. Sim. Entendeu? A gente não quer viver uma novidade de vida. Entendeu? A gente não quer viver algo novo. E Deus todo dia tem algo novo para nos mostrar. Nos ensinar como Abraão. Todo dia tem algo novo. Todo dia nós temos um Moriá para subir para poder aprender com ele. E é bom. E é quando a gente aprende de Deus, a gente conhece quem é Deus, a gente sabe o que ele é capaz de fazer. A gente não volta para trás nunca mais, a gente não olha para trás nunca mais. A gente não faz que nem Pedro, a gente não quer voltar para o barco. E mesmo se acontecer de algum momento da nossa vida a gente querer afundar, a gente sabe que ele vai estender a mão. É isso. É isso. Ele vai estender a mão e vai falar assim, tô aqui contigo, filho. Não afunda, não. Tô aqui com você, cara. Vamos lá. Tá no caminho, tá indo. E é isso, e o afundar é justamente o fraquejar na fé. É justamente o fraquejar na fé. A gente acontece. Não que a gente não possa. É o famoso dia mal. Sim, não, o dia mal. Ele vem. Ele vem. E ele vai vir algumas vezes. A gente só não pode permanecer no dia mal. É aquilo que Paulo fala. É leve, momentânea tribulação.
é leve, ou seja, a tribulação ela não é pesada, ela é leve e momentânea, ela é só um período. Ela tem tempo de começar e terminar. Só que tem gente que vive na tribulação. Ela vive na tribulação. Já fez da tribulação a zona de conforto, né? Já é minha amiga, minha parente. A gente senta e toma um café. A tribulação, senta aqui do meu lado aqui, vamos tomar um café hoje? Não, e segue aquela. Cara, tá tudo muito bem. O que tá acontecendo de errado que tá tudo muito bem? Tem pessoas que elas já realmente vivem a tribulação, virou quintal de casa, o parquinho. Meu parquinho de diversões é a tribulação. E quando ela tem um momento, assim, uns flashes bons, ela nem acredita que ela tá vivendo aquilo ali. Ela acha que tá vivendo um sonho, tá vivendo um monte de coisa. Entendeu? E deixa de viver a promessa de Deus na sua vida. Que maneiro. Entendeu? É isso aí. É sobre isso. Jael, já estamos avançando para o final, mas eu queria que você deixasse para o pessoal que está nos assistindo, que foi até agora assistindo a gente, uma mensagem. Uma mensagem de vida, uma mensagem de fé, de esperança, de que o dia mal, ele vem não só para nos machucar, mas ele vem para nos fortalecer. Na verdade, eu acredito que você concorde com o que eu vou falar agora, que aonde nós chegamos hoje não é reflexo dos dias bons. É o reflexo dos dias maus. São todos os reflexos de dias maus. Os dias maus fazem com que a gente cresça e evolua. Os dias bons são só os dias bons. Mas os dias maus, eles são responsáveis pela nossa evolução, pelo nosso crescimento e principalmente por aumentar a nossa fé. Porque a gente vê o quão o inimigo é forte perante nós, meros mortais. O que nós temos de bom é que nós temos um Pai que nos ama, que deu a vida do seu único filho, Jesus, na cruz, por nós. E ele, sim, é o responsável por nós podermos passar por tribulações e respirar. É verdade. E dar o próximo passo. E por pior que esteja, por mais fundo que seja o fundo de um poço, quando a gente grita, Papai do Céu está sempre lá. Quando a gente dá a mão e estende a mão e grita, Papai, me ajuda. Senhor, eu não consigo, me ajuda. Ele está sempre disposto, disponível a nos dar um abraço, nos dar um acalento, nos tirar do poço. É verdade. Então eu gostaria que você desse essa mensagem para esse pessoal que está em casa, olhando para essa câmera aqui, no fundo dos olhos dessa pessoa, que ela com certeza não parou nesse podcast aqui à toa, ela não está aqui esse tempo todo só por causa dos nossos lindos olhos, dos nossos longos cabelos. Que é isso? Então eu vou fazer o seguinte, como nós fomos instruídas pela autoridade deste podcast que se chama Larissa, não é você, Michel. Ela falou que o podcast chama Promessa, então nós temos que ter promessas para contar. Então eu vou seguir, porque eu quero voltar aqui nesse podcast, Larissa. Amém. Sabe o homem. E eu sou o seguinte, eu sou um contador de histórias. Eu, como sou eu da formação de história, eu falei, Michel chamou um contador de história para mim. E eu sei que o povo gosta de histórias. Eu vou contar 2 testemunhos para vocês. Muito bom. E para poder a gente fechar. E eu creio que esse testemunho possa impactar a vida de vocês. Que esse testemunho possa gerar em vocês assim algo tremendamente. Eu estar aqui hoje é uma promessa de algo que Deus falou comigo aproximadamente uns 5 meses atrás, que a minha vida seria descortinada. E hoje eu não imaginaria que estaria aqui nesse podcast, não estaria gravando esse conteúdo para vocês. Então isso aqui é uma promessa de Deus se cumprindo, de algo que Deus falou não tem muito tempo. E eu creio que isso daqui é uma abertura de algo que Deus vai gerar, não só na minha vida, na vida do Michel, na vida da Larissa, na vida do projeto aqui do Promessa Podcast. Essa é a primeira testemunho que eu quero contar para vocês de uma forma assim, engrandecendo o nome do Senhor. Porque Deus, ele abre portas. Deus, ele cumpre promessas. E a segunda promessa, ela já tem um pouquinho... A segunda resposta é a promessa cumprida, tem um pouquinho de tempo, é um testemunho que eu quero contar. Quando a minha filha, ela estava para nascer. E na época, a minha esposa, ela perdeu o plano de saúde, né?
E ela perdeu esse plano de saúde de 6 para 7 meses, se eu não me engano. E estava muito próximo, Michel. E minha esposa ficou muito desesperada na época, que ela não queria ter no hospital público e tudo mais. E a gente ali naquela agonia, não que a gente não poderia ir para um hospital público, mas é um desejo dela. E Deus sabe de o quanto Deus é o nosso Pai. E eu trabalho na Igreja da Graça. Lá tinha à noite um programa chamado Clip Hit e ia diversos cantores. Na época estava muito em voga o grupo de louvor Trazendo a Arca. Eles foram gravar lá. E nós, como funcionário, eu trabalhava à noite, a gente poderia participar da gravação. E eu fui lá no dia da gravação. E a gravação não virou gravação, não era mais gravação. Eles cantaram um hino e depois se transformou o ambiente, virou um culto. Virou culto. Virou culto. Reuniu o crente e vira culto. Né? E ali eles cantaram aquela música Deus do Impossível. Deus do Impossível não desistiu de mim. E eu estava na minha impossibilidade, que era o plano de saúde. Eu falei assim, Senhor, é impossível para mim. Minha esposa está grávida, ninguém vai aceitar. E eu estou assim, precisando de um plano de saúde. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. E eu orei ali, Deus me visitou naquele lugar. Deus me visitou de uma forma tremenda. E eu crendo que o Deus do impossível poderia mover algo. E Deus moveu o impossível, Michel. Na minha empresa, não estava com problema no plano de saúde, estava sem um plano de saúde. Algumas semanas depois, praticamente 2 semanas depois, veio o plano da Golden Cross e acabou não aceitando, dando algum problema que a empresa não conseguiu aderir. Eles voltaram para a 1000 e tinha aquela questão. Quando você entrava na empresa, você fazia o plano de saúde, já tinha que incluir. Depois você não podia incluir mais dependente. E Deus pegou, fez o seguinte, a 1000, aí veio a ordem lá da direção da empresa falando, a 1000 vai voltar e quem quiser entrar agora no plano, entra agora, porque você vai poder incluir os seus dependentes e sem carência nenhuma. Nossa. Nossa, sem carência, nossa. Sem carência nenhuma. E Deus, assim, ouviu a minha oração do impossível. E Deus estava cumprindo uma promessa, Michel, que Deus, quando a minha esposa ficou grávida, a gente recebeu uma promessa que a nossa filha ia nascer bonita, perfeita e saudável. E nada ia faltar para ela. E eu tive fé, eu acreditei no meu Deus que ele era o Deus do impossível naquela noite. E Deus me respondeu naquela noite. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei para minha esposa e falei, olha só, fica tranquilo que o plano de saúde está garantido. Aconteceu isso lá na empresa. Você está incluído. Meu Deus. E não, sem carência. E sem carência. Sem carência. E mais, eu fui reembolsado 100% da anestesia. Porque acho que algumas semanas antes do parto veio uma lei federal que os planos de saúde tinham que reembolsar 100%. Eles só reembolsavam 70%. Eu recebi 100% da anestesia. Deus fez por pouco. E é caro. É caro, né? É caro. Porque você paga por fora do plano. E eu recebi 100% do plano. E mais, olha como que. E Deus faz tudo por completo. E eu tinha declarado uma palavra sobre a vida da minha esposa. Eu falei, olha só, eu creio num Deus que pode fazer a gente entrar pelo melhor hospital do Rio de Janeiro para nossa filha nascer. E eu criei, Michel. E Deus fez a gente entrar numa maternidade particular. Minha filha nasceu bem, saudável. Pode falar o nome, cara. Aqui é... É porque eu tenho um acordo com ela. Então tá bom. Eu não falo o nome dela. Que ela, das outras vezes que eu fui falar o nome dela, rapaz, ela ficou baixa demais. Então tá bom. Então, ela nasceu assim, de uma forma especial. Que eu falo que o nascimento da minha filha foi a minha cura. Que é um outro testemunho. Olha como que Deus vem cumprindo promessas nas nossas vidas. Eu perdi a minha mãe 1 mês antes de eu casar. E a gente já tá terminando. Por isso que eu falei, não chama contador de história, não. E eu sofri muito com a perda da minha mãe.
E a minha filha, ela foi a minha cura. Quando ela nasceu, todo aquele passado que a gente falou de medo, que queria me prender, foi curado com o nascimento dela. Então você vê que o Deus do impossível, o Deus da promessa, o Deus que falou não vai faltar nada, tudo vai ser suprido, eu vou cumprir. Então eu quero falar para você nessa tarde aqui que a gente está reunido, nessa gravação, que Deus, ele cumpre promessas. Pode passar o tempo que for, pode ser o período que for, não importa. Deus vai cumprir. Ele é fiel, ele foi fiel na minha vida, tem sido fiel todo esse tempo. E eu creio que ele vai cumprir as promessas na sua vida. Não tenha medo, não tenha dúvida, não fique atemorizado com coisas que vai acontecer, porque dentro dessa promessa se cumprir tem uma coisa chamada processo. E o que você está vivendo hoje, muitas das vezes, é o processo de Deus na tua vida. Para você poder receber essa promessa, tem que ter o processo. Se não existir o processo, não tem como a gente receber a promessa. Então, que você passe pelo processo, aprenda. Eu vou dizer uma palavra muito invoca hoje. Curta o processo. Dê o joinha no processo. Porque quando você passar pelo processo e você receber a promessa, você vai falar assim, valeu a pena passar pelo processo. Porque não só pela bênção, eu cresci no processo. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente passa pelo processo, a gente está crescendo. A gente vira uma outra pessoa. Aí eu volto a falar aquilo que eu falei para você lá nos bastidores. Algo morreu para algo nascer. Amém. Amém? Então é isso aí. É a mensagem para todos vocês. Recebo. Amém. Recebo. Acho que recebo não. Recebemos. É. Recebemos aqui no Amém. estúdio. Amém. Jael, muito obrigado de verdade. Eu que agradeço. Foi engrandecedor demais para as nossas vidas. Não só para mim, da minha esposa, da minha sogra que já partiu. Partiu pra casa. Foi embora. Foi embora. Partiu não, partiu para casa. E acredito que para todas as pessoas também que estão nos vendo, nos ouvindo. Foi muito engrandecedor. Uhum. Só que eu sei que você ainda tem muito mais coisa para contar. Você vai ter. Eu quero te trazer aqui também para a gente falar de Bíblia, trocar uma ideia forte. Foi a pauta, a gente não falou. A gente não falou, mas tá tudo bem. O Espírito Santo conduziu. Deus sabe. Amém. Então eu quero te trazer aqui para a gente também falar sobre Bíblia, sobre a palavra, sobre o alimento espiritual, que é através daqui que a gente tem que se basear, pautar a nossa vida, é através dela, da Bíblia Sagrada. Esse aqui é o nosso verdadeiro caminho. Essa aqui é a nossa verdadeira bússola, orientação. Bússola, é a nossa verdadeira constituição. É verdade. É através dela que a gente deve pautar a nossa vida, a vida da nossa família, como nós devemos verdadeiramente conduzir e sermos conduzidos. É verdade. Então é isso, Jael. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe a sua vida, vocês a sua também. família, a sua casa, o seu ministério. Amém. E estamos sempre aqui de portas abertas. Amém. Para homens e mulheres de Deus como você. Amém. Glória a Deus. E estejam dispostos a vir aqui, contar um pouquinho da sua história e contribuir para engrandecer a vida de todo tantas mundo pessoas. que tá aqui. Amém. Tá bom? Jael, obrigado. Muito obrigado, tá bom, meu amigo? Valeu, meu amigo. Muito obrigado a todos vocês aí que ficaram nos assistindo até agora. Acredito que tenha sido engrandecedor também, não só como foi na minha vida, mas tenha sido engrandecedor demais na vida de vocês. Amém. E é isso. Amém. Aqui se encerra mais um A Promessa Podcast. E até o próximo, se Deus quiser. Tamo junto. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau, tchau. Um abraço.